A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o escravo do gigante. Em Juízes, capítulo 16, verso 21, diz o seguinte: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Há muitos anos atrás tive um sonho onde um de meus irmãos precisava lutar contra um gigante. Era um sonho espiritual, era uma batalha que ele enfrentaria. No sonho ele tentava vencer com uma espada pequena, mas o gigante era pelo menos 30 vezes o seu tamanho e eu nada podia fazer para ajudar. Não me era permitido entrar naquela batalha, pois aquela era uma batalha dele, na vida dele, e que somente ele poderia lutar e vencer. Mas vendo a cena que meu irmão seria destruído pelo gigante, eu clamei a Deus e o Espírito de Deus me tomou no sonho e eu gritei aos céus por 2 vezes: A espada de Davi! A espada de Davi! E nisso apareceu uma espada muito grande com lâmina prateada, punho dourado, toda trabalhada, uma linda espada, girando, e vinha do céu. E ela veio na minha direção. Eu a peguei e entreguei ao meu irmão, e então, e somente então, ele começava a derrotar aquele grande gigante. Ao preparar esta mensagem, estas cenas me vieram à mente. Todos nós temos gigantes para vencer, e eles sempre aparecem. São gigantes disfarçados em problemas, às vezes de saúde, problemas de família, problemas financeiros, relacionamentos, trabalho, negócios. São gigantes, gigantes que nos põem medo, gigantes que nos escravizam, gigantes que querem nos derrotar, gigantes que querem nos cegar, gigantes que querem nos matar. No texto que lemos encontra-se um escolhido de Deus que brincou com um gigante, cujo nome é pecado. Sansão era um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Deus lhe deu uma força descomunal, algo somente vindo de Deus, algo sobrenatural, para fazer atos heróicos e históricos. Conseguiu matar um leão com as próprias mãos, matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou os portões da cidade de Gaza, que pesavam cerca de 3 toneladas, e transportou eles por 60 quilômetros. Pense nisso. Sansão era um terror dos filisteus. Ninguém tinha mais outros medos naqueles dias senão o medo de Sansão. O medo agora tinha nome. O medo se chamava Sansão. Seu nome corria de um lado para o outro em todas as terras. O homem poderoso, o homem forte, o homem invencível, o homem destruidor. Se fosse nos dias de hoje, Hollywood o chamaria de Hulk, o super-herói dos quadrinhos. Era muito forte, era muito poderoso, era temido por todos. Não havia páreo para Sansão. Sozinho, ele dominava tudo e a todos. Mas ele tinha, no entanto, um ponto fraco que o levou à escravidão. E esse ponto fraco foi descoberto pelo gigante chamado pecado. Sansão brincou com ele e se tornou escravo. Não imaginava que com toda a sua força poderia se tornar escravo um dia, mas acabou se tornando. E a primeira coisa que o gigante chamado pecado fez foi cegar os seus olhos para que ele não pudesse ver mais nada. E é ainda assim nos dias de hoje. O pecado, primeiramente, cega a pessoa. Ele cega a pessoa para que ela não veja mais nada. Ela se torna, então, dependente dele. Ele a subjuga, ele a controla, ele a dirige, ele a escraviza. Há um jargão popular que diz: aquele que está ali está cego de paixão. E às vezes essa paixão não é um grande amor por uma pessoa, mas por coisas que lhe cegaram os olhos e o escravizam agora. Há pessoas que são apaixonadas não apenas por pessoas, mas também pelos seus bens, os bens que possuem, e até morreriam por eles. Apaixonados por carros, apaixonados por joias, por riquezas, até mesmo por animais. São cegas e se tornam escravas porque o gigante chamado pecado as domina. Depois de tirar-lhe a vista, o gigante chamado pecado o faz andar em voltas, sem nunca ter sucesso em nada. E é assim que aconteceu com Sansão. Foi colocado em uma roda de moinho. Tinha de empurrar aquela roda enorme constantemente. Era o trabalho de um animal. Aquilo era feito por um ou mais animais. Pense nisso. Agora estava sendo feito por um escolhido de Deus. O gigante chamado pecado o escravizara.
Não tinha mais dias ou noites, não tinha mais prazer ou alegria, não tinha mais vida, era um escravo. Sua existência se resumira a ser cego e dar voltas, rodando uma pedra de moinho sem nunca sair do lugar. E assim muitos estão, nos dias de hoje, rodando pedras de moinho durante suas vidas inteiras, sem nunca saírem do lugar. Tudo porque brincaram com um gigante chamado pecado. Trabalham, mas não vem o dinheiro. Lutam, mas não conseguem prosperar. Se esforçam, mas sem poder se libertar. Abrem os olhos, mas não conseguem ver a saída dos seus problemas, daquela situação, porque estão cegos. Estão sentenciados a viverem em sofrimento. Estão escravos do gigante chamado pecado. Deus, naqueles dias idos, teve misericórdia de Sansão e deu-lhe mais uma oportunidade. O cabelo de Sansão, onde residia sua força, voltara a crescer, e ele percebeu isso. Deus sempre tem misericórdia daqueles que se arrependem. Sansão estava arrependido do que fizera, e mais uma vez Deus foi bondoso para com ele e lhe deu a oportunidade de ir, levado pelos filisteus até onde estavam, cultuando a Dagon, o deus dos filisteus, cujo ídolo era metade homem, metade peixe. Era um lugar sustentado por 2 colunas principais, onde cerca de 3.000 homens e mulheres estavam presentes naquele dia. Sansão fez então sua última oração, pedindo que o Senhor lhe desse forças, mais uma vez, para destruir aqueles filisteus que ali estavam presentes. Deus lhe ouviu mais uma vez. A misericórdia de Deus o alcançou. Custou-lhe a vida, mas ele foi liberto do gigante chamado pecado que lhe oprimia. Ele voltou a obedecer a Deus. Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única forma de vencermos o gigante chamado pecado é pela palavra viva, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Sem Jesus você continuará escravo do gigante chamado pecado e vai perder a sua vida tentando ganhá-la. Jesus disse em Mateus 16:25: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por mim, minha causa e do Evangelho, achá-la-á. Se você está escravo de um gigante chamado pecado, lhe convido hoje a voltar-se para Deus e obedecer ao Senhor, a seguir a sua palavra, a depender de Deus, a lutar pela causa dele, a fazer a sua vontade. Só assim você terá a vitória e achará a sua vida. Somente desta forma você será livre das forças desse gigante chamado pecado que aprisiona, ainda nos dias de hoje, bilhões de pessoas. Se não fizer isso, você continuará cego e dando voltas nos moinhos de pedra de nossa existência terrena, que matam aos poucos a cada dia, até a morte chegar sem nunca ter conhecido a vitória que o Senhor reservou para ti. Não brinque mais com o pecado. Obedeça a Deus. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.